Olá, meu pequeno. Sabe, tem tanta coisa linda que aconteceu desde o começo do mundo. Histórias de coragem, de fé, de milagres e de muito amor. Histórias que mostram como Deus cuida de cada detalhe, como Ele vê até os passarinhos do céu e conhece cada pedacinho do seu coração. Hoje eu quero te contar algumas dessas histórias. Histórias que eu vi acontecer. Histórias que eu vivi com pessoas como você que sentiram medo, que erraram, que choraram, mas que também descobriram algo muito especial, que Deus nunca abandona ninguém, que mesmo quando tudo parece difícil, Ele está perto, muito mais perto do que você imagina. Vou te mostrar o quanto você é amado e o quanto eu gosto de estar ao seu lado. Feche seus olhos, respire bem devagar. Há muito, muito tempo, existiu um homem chamado Daniel. Ele era um homem bom, justo e que amava muito a Deus. Daniel falava com Deus todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite. Não importava onde estivesse, nem o que estivesse acontecendo ao seu redor. Daniel nunca deixava de orar. Naquela época, ele vivia em um reino distante, comandado por um rei chamado Dario. O rei gostava muito de Daniel. Ele sabia que Daniel era honesto, sábio e sempre fazia o que era certo. Por isso, o rei deu a Daniel um lugar muito importante no palácio. Ele o colocou para cuidar de tudo o que acontecia no reino. Mas nem todos gostavam disso. Outros homens que trabalhavam para o rei começaram a sentir inveja de Daniel. Eles não queriam ver Daniel ocupando aquele lugar tão especial. Então se juntaram e começaram a procurar algo errado que Daniel tivesse feito. Procuraram, mas não acharam nada. Daniel era fiel, sincero e obedecia a todas as leis. Foi então que tiveram uma ideia maldosa. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia e sabiam que ele nunca pararia de fazer isso. Então foram até o rei Dario e disseram: "Ó grande rei, temos uma sugestão. Que tal fazer uma nova lei? Durante os próximos 30 dias, ninguém poderá orar ou pedir nada a nenhum deus ou pessoa, apenas ao Senhor, ó rei. Se alguém desobedecer, será jogado na cova dos leões." O rei, sem pensar muito, achou que era uma boa ideia e assinou o decreto. E quando Daniel soube disso, sabe o que ele fez? Ele voltou para casa, subiu até o quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém e orou, como sempre fazia. Com o coração calmo, ele falou com Deus, porque para Daniel, Deus era mais importante do que qualquer lei de homens. Mas os homens invejosos estavam de olho, e quando viram Daniel orando, correram até o rei e gritaram: "Rei Dario! Daniel desobedeceu a nova lei. Ele orou ao Deus dele e não ao Senhor. Como diz o decreto, ele precisa ser jogado na cova dos leões." O coração do rei ficou apertado. Ele gostava muito de Daniel. Tentou de todo jeito achar um jeito de salvá-lo, mas não conseguiu. A lei tinha sido assinada e não podia ser desfeita. Com tristeza, o rei deu a ordem. Daniel foi levado até a cova. Era uma cova profunda, escura e cheia de leões famintos. Os guardas abriram a pesada tampa de pedra, e Daniel foi colocado lá dentro. Antes de fechar a cova, o rei disse baixinho que o seu Deus, a quem você serve com tanta fé, te salve. E então, silêncio. A pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei voltou para o palácio, mas naquela noite ele não conseguiu dormir, não quis comer, não quis ouvir música. Ele só pensava em Daniel. E você, meu pequeno? Já ficou com o coração apertado por alguém que você ama? O rei sentia isso. Assim que amanheceu, ele correu até a cova, mandou tirarem a pedra o mais rápido possível e gritou com esperança: "Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus te salvou dos leões?" E então, uma voz saiu de dentro da cova. Era Daniel. "Ó rei, vive para sempre! Sim, o meu Deus enviou o anjo dele e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, porque Deus sabe que eu sou inocente." O rei ficou tão feliz, tão emocionado, que mandou tirarem Daniel da cova na mesma hora. Daniel não tinha nenhum arranhão, nenhum machucado, nem mesmo as roupas estavam rasgadas. Deus havia protegido ele o tempo todo. Depois disso, o rei fez um novo decreto. Ele mandou que todos no reino respeitassem e adorassem o Deus de Daniel, porque era o Deus verdadeiro, o Deus que salva,
o Deus que livra. E Daniel continuou vivendo muitos anos, com o coração cheio de fé e o amor de Deus em tudo que fazia. Você viu como Daniel não teve medo? Mesmo sabendo do perigo, ele escolheu continuar orando, porque sabia que Deus estava com ele. E sabe de uma coisa? Eu também estou com você. Todas as vezes que você tem medo, todas as vezes que não sabe o que fazer, todas as vezes que está sozinho no escuro, eu estou aí, bem pertinho, cuidando do seu coração. Agora que você já está mais calminho, ainda com os olhinhos fechados, quero te contar outra história. Ela é sobre um menino bem pequenininho, mas que tinha um coração enorme. O nome dele era Davi. Você sabia que, para mim, o que importa não é o tamanho da pessoa, mas sim o tamanho da fé que ela carrega no coração? Davi era o filho mais novo de uma família com muitos irmãos. Enquanto os irmãos dele trabalhavam como soldados, Davi cuidava das ovelhas do pai. Ele ficava nos campos, sozinho com os animaizinhos, tocando harpa, cantando e conversando comigo todos os dias. Davi amava a Deus com toda a sua alma. E mesmo sendo pequeno, frágil e bem novo, ele já tinha enfrentado perigos. Uma vez, apareceu um leão entre as ovelhas. Depois, um urso. Mas Davi não teve medo. Ele lutou e protegeu cada uma das ovelhinhas com coragem. E sabe por quê? Porque ele confiava em mim. Um dia, o pai de Davi pediu para que ele fosse até o acampamento onde seus irmãos estavam com o exército. Davi foi levando pão e queijo para eles. Mas ao chegar lá, ele viu algo muito estranho. Do outro lado do vale, o exército inimigo, os filisteus, estava desafiando o povo de Deus. E na frente deles, havia um guerreiro gigante. O nome dele era Golias. Ele era enorme, forte, armado da cabeça aos pés. Sua espada brilhava ao sol, e sua armadura fazia barulho só de se mover. Todo dia ele caminhava até a frente do campo e gritava: "Quem se atreve a lutar comigo? Escolham um homem e venham me enfrentar. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos." E todo dia, ninguém respondia. Os soldados tremiam de medo, até os mais corajosos. Ninguém queria enfrentar o gigante, e isso durou 40 dias. Mas naquele dia, o coração de Davi se encheu de algo diferente. Ele ouviu o que Golias disse e sentiu dentro de si uma certeza. Esse homem está zombando do exército do Deus vivo. Eu não posso ficar calado. Davi olhou para o rei Saul e disse com coragem: "Eu vou lutar contra ele." Os soldados riram. Alguns balançaram a cabeça. Outros ficaram assustados. "Mas você é só um menino", disseram. "Golias é um guerreiro desde jovem." Mas Davi respondeu com firmeza: "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, enfrentei leões e ursos. E Deus me livrou deles. Ele também vai me livrar desse gigante." Então o rei Saul tentou vestir Davi com uma armadura, mas era grande demais, pesada demais. Davi tirou tudo e pegou apenas o que conhecia bem: seu cajado, sua bolsinha de couro e 5 pedrinhas lisas do riacho. E com sua funda, ele foi até o campo. Lá longe, Golias viu Davi se aproximando e riu. "O que é isso? Um garoto? Você vem a mim com um graveto? Eu sou algum cachorro?" Davi não respondeu com raiva. Ele apenas disse com fé: "Você vem a mim com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E hoje ele vai te entregar nas minhas mãos." E então, silêncio. Davi pegou uma pedra da bolsinha, colocou na funda, girou no ar e soltou. A pedrinha voou rápido, direto na testa de Golias. O gigante parou, cambaleou e caiu. Um silêncio tomou conta do campo. Davi, o menino pastor, havia vencido o guerreiro gigante. Todos ficaram sem palavras. O exército inimigo fugiu e o povo de Deus gritou de alegria. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiou em mim com todo o coração. Você viu, meu pequeno? Às vezes o mundo parece cheio de coisas grandes, difíceis, assustadoras. Mas você não está sozinho. Assim como Davi, você tem um Deus poderoso do seu lado. E quando você me chama, eu corro para perto. Eu protejo, eu cuido e fico com você até o medo ir embora. Nunca se esqueça, não importa o tamanho do desafio. Com fé,
Você pode vencer qualquer coisa. Agora, meu pequeno, quero te contar algo que aconteceu comigo e com meus amigos. Foi num fim de tarde. O sol já estava se escondendo atrás das montanhas, e o céu ganhava tons dourados, como se estivesse se despedindo. Eu e meus discípulos, os meus amigos, tínhamos passado o dia inteiro ensinando, caminhando e ajudando as pessoas. Eu estava cansado, muito cansado. Então, olhei para eles e disse com um sorriso tranquilo: "Vamos atravessar o lago. Entrem no barco. Vamos para o outro lado." E assim fizemos. O lago estava calmo no começo. A água balançava suavemente o barco. O vento soprava leve e o céu escurecia aos poucos. Meus amigos conversavam baixinho, alguns pescavam, outros só observavam o reflexo da lua se formando na água. Eu me sentei num cantinho, encostado na parte de trás do barco, e fechei os olhos. O som da água me fez dormir. Mas, de repente, tudo mudou. As nuvens escuras começaram a tomar o céu. O vento ficou forte, tão forte que fazia o barco se inclinar. As ondas começaram a crescer, se quebrando contra a madeira com força. A água entrou no barco. Meus amigos se levantaram assustados. Começaram a gritar, a correr de um lado para o outro, tentando tirar a água com baldes e panos. Era uma tempestade, daquelas que parecem assustar até o coração. E eu ainda dormia. Então eles vieram correndo até mim. Me sacudiram com pressa. "Jesus, mestre, acorda! Nós vamos morrer!" Eu abri os olhos devagar. Olhei para eles. O medo estava nos olhos de todos. O barco tremia. A água batia. O vento soprava forte. Mas sabe o que eu fiz? Me levantei bem devagar. Olhei para o céu, para as ondas, para o vento e disse com firmeza: "Silêncio! Fique quieto!" E de repente, tudo parou. O vento obedeceu. As nuvens se afastaram. As ondas se acalmaram como se estivessem deitadas. O barco parou de balançar. O lago ficou tão liso quanto um espelho. Silêncio. Paz. E então eu olhei para eles, ainda com aquele sorriso calmo, e perguntei: "Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não confiam em mim?" Eles ficaram olhando uns para os outros, com os olhos arregalados, e começaram a sussurrar: "Quem é esse? Que até o vento e as ondas obedecem." Mas eu sabia, eu era o amigo deles. Aquele que nunca abandona, aquele que está presente até nas tempestades. Meu pequeno, às vezes, na sua vida, pode parecer que uma tempestade começa de repente. Pode ser um problema, uma tristeza, um medo que surge do nada e faz o coração tremer. Mas nunca se esqueça, eu estou no seu barco, sempre. Mesmo quando você achar que estou dormindo, eu estou cuidando de tudo. E quando for a hora, eu vou me levantar, olhar para sua tempestade e dizer: "Silêncio, fique quieta." E então, você vai sentir a paz mais bonita do mundo. Agora, meu pequeno, quero te contar uma das histórias que mais amo. É uma história simples, mas tem um amor tão grande, tão verdadeiro, que cabe no coração de toda criança e de todo adulto também. Era uma vez um pastor. Não um pastor comum, mas um homem com um coração enorme, cheio de cuidado, carinho e atenção. Esse pastor tinha 100 ovelhas. 100! Ele conhecia cada uma pelo nome. Sabia qual era a mais curiosa, qual era a mais lenta, qual gostava de correr, qual dormia mais cedo. Ele amava todas com o mesmo amor. E todos os dias ele levava suas ovelhinhas para o campo. Elas pastavam, brincavam, corriam. E ele sempre vigiava com atenção, pronto para proteger cada uma delas de qualquer perigo. Leão, lobo, pedra, frio, fome, ele cuidava de tudo. Até que um dia, ao entardecer, quando já era a hora de voltar para casa, ele começou a contar as ovelhas para ver se todas estavam ali. 97, 98, 99. Ele parou, olhou em volta, chamou: "Lily, cadê você, minha pequenininha?" A ovelhinha mais novinha, mais teimosa, não estava ali. A maioria dos pastores teria ficado com as 99, porque era mais seguro. Afinal, era só uma que faltava, não é? Mas esse pastor não pensou duas vezes. Ele deixou as 99 ovelhas protegidas num lugar seguro e saiu pela noite escura procurando aquela uma. A cada passo ele chamava:
Lily, cadê você? Eu estou aqui. Não tenha medo. Ele subiu pedras, entrou em cavernas, andou por lugares perigosos, porque aquela ovelhinha era especial, mesmo perdida, mesmo desobediente, mesmo teimosa. Até que, lá no fundo de um arbusto espinhoso, ele ouviu um som baixinho. May era ela, pequenininha, machucada, tremendo de medo. O pastor correu até ela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não brigou, não gritou, não reclamou. Ele simplesmente a pegou no colo, com toda a delicadeza do mundo, e abraçou forte. Ele sorriu e disse: "Eu te encontrei. Eu nunca deixaria você para trás." E sabe o que ele fez? Colocou a ovelhinha nos ombros e voltou para casa com alegria, cantando, pulando, sorrindo. Quando chegou, chamou os amigos, os vizinhos e gritou: "Venham comemorar comigo! A minha ovelhinha que estava perdida, agora foi encontrada. Meu pequeno, essa ovelhinha é você. Sou eu. Somos todos nós. Às vezes a gente se perde, né? Faz uma coisa errada, desobedece, se afasta. E o medo chega. A tristeza também. Mas eu sou o pastor. E quando você se perde, eu saio para te procurar. Eu não descanso. Eu não desisto. Porque você vale mais do que tudo para mim. E quando eu te encontro, eu não brigo. Eu te abraço. Eu te coloco no colo, enxugo suas lágrimas, curo suas feridas e te levo de volta para casa. Porque você é meu, e eu nunca vou deixar de te amar.